Que aqui está, Pai. Oramos, Senhor, neste momento por cada pedido de oração, Pai, que tem sido depositado, Pai, nessa casa, nesse lar. Ó Deus poderoso, pois Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um, Pai. Ó Deus, pessoas que confiaram, Senhor, que Tu és poderoso, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso e que Tu podes, Senhor, resolver cada problema. Ó Deus maravilhoso, agora vai o encontro, Senhor, nessa noite de cada pessoa, Pai, que depositou o seu pedido de oração, Pai. Ó Deus maravilhoso, pois Tu conheces o íntimo e Tu conheces o profundo, Senhor, de cada coração. Deus maravilhoso, nessa noite, Pai, vai repreendendo, Pai, toda ação maligna, toda obra contrária, todo o espírito, Senhor, das trevas, todo o impedimento, Senhor, de Satanás contra as nossas vidas, contra a vida de cada um, Senhor. Tudo nós te pedimos, Jesus, nessa noite, Pai. E decretamos, Senhor, nessa noite a bênção, decretamos a vitória, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te agradecemos. Toma também, Pai, o teu filho nessa noite nas tuas mãos. Usa com poder, usa com graça, usa com autoridade. Mas fala com as nossas vidas, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Oh, glória. Irmão, na paz do Senhor. Jeremias 33. Jeremias 33. A minha palavra já foi confirmada em tudo que falaram hoje. Aleluia. Sobre que Deus, Ele castiga aqueles a quem Ele tomou por filho. Mas a Bíblia também diz que não é de bom grado que Ele entristece alguém, mas é para dar vitória lá na frente. Então, sempre que Deus nos traz alguma tristeza, é para algum propósito muito maior do que a tristeza. O propósito não é a tristeza, mas é aquilo que Ele vai trazer depois dessa tristeza e depois desse castigo. E aqui fala de um povo que estava sofrendo um castigo, mas que recebeu uma promessa de renovo e uma promessa de dias de felicidade, de paz e de cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha prometido, mesmo para um povo transgressor que o próprio Deus teve que mandar eles presos para outro lugar. Ele está falando com Jeremias, quando ele fala aqui no capítulo 33, 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. O Senhor, seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os irmãos podem sentar, que a palavra é exatamente esse capítulo inteiro. Não precisava nem falar mais nada, somente ler ele. E o capítulo 33 vai dizendo que a palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Jeremias segunda vez. Que Deus não vai falar só uma vez comigo e contigo. Por quê? Porque a palavra tem que ser ouvida todos os dias. Que a nossa natureza é esquecer daquilo que Deus prometeu, esquecer daquilo que Ele faz, esquecer daquilo que Ele pode fazer. Porque de cada 3 vezes que eu prego, 2 delas eu queria me esconder no meu quarto e nunca mais sair. Então, às vezes parece que a gente está muito tranquilo e muito à vontade com o que está fazendo, mas é um peso que, na verdade, eu nem queria estar carregando na minha vida. Mas é a vontade de Deus, então, se Ele mandou, um dia eu estava começando a pensar em pregar, e eu fui ouvir alguns pregadores, o que eles falavam sobre isso, e um deles me chamou a atenção, que ele disse: se você quer pregar, a primeira coisa que não pode ter medo é vergonha de ser ridículo. Por quê? Porque Deus às vezes fala coisa no nosso coração que quando a gente falar vai parecer uma coisa ridícula para algumas pessoas. Tem palavras que a gente vai falar que vai dizer: ele está falando por causa do coração dele, porque ele quer agradar alguém, porque ele quer ajudar alguém, por causa de pena. E eu sofri muito com isso na minha vida, porque às vezes eu penso, às vezes 99% das vezes que a pessoa fala comigo, eu dizia: ele está falando isso por pena, está falando isso porque ele é uma pessoa boa, ele é crente, ele quer me ajudar. E eu achava que as pessoas falavam isso por misericórdia, por pena de mim. Até profecias, a maioria das profecias que eu recebi na minha vida eu nunca criei.
Porque eu dizia, né, isso aí a pessoa está dizendo porque ela é uma boa pessoa, tem boa vontade, quer me ajudar, então ela aproveita que a palavra de Deus já fala que Deus vai fazer. Se eu acreditar, de repente até acontece, mas como eu não acredito, não vai acontecer nunca. Então esse era o meu pensamento. E é que muitas vezes eu ainda luto com Deus também sobre essas coisas. E aqui ele está falando com Jeremias e está dizendo: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda. Quando a palavra de Deus veio a Jeremias, ele não estava na situação que ele queria estar ainda. Ele não estava num lugar bom, ele não estava numa situação boa, ele não estava vendo promessa nenhuma se cumprir. Ele estava preso e ele estava cercado não por anjos, mas por guardas. Quem prendia eles, ele estava preso, ele não podia ir onde queria, ele não podia ir no lugar que ele queria adorar. Ele tinha dificuldade por causa da guarda, ele não podia sair daquele lugar que ele estava numa prisão. E muitas vezes a gente está numa prisão e não é nem por guardas, mas é por causa do nosso próprio pensamento, do nosso próprio modo de pensar. E a gente se prende em coisas e não deixa Deus trabalhar, não deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida às vezes. Então Jeremias, ele estava preso, ele estava cercado pelos guardas, ele não podia fazer o que queria, ele não podia viver a maneira que ele queria viver, ele não estava feliz naquele lugar. Mas ainda assim ele estava ouvindo a voz de Deus naquele lugar, mesmo num lugar ruim, mesmo num lugar que ele não queria estar, mesmo esperando uma promessa que ele não sabia quando ia se cumprir. Mas aí então vem Deus e fala com ele a segunda vez, assim como Deus fala com nós todos os dias, porque precisa falar. Porque a gente esquece, por isso que ele disse que todo dia a palavra deve ser lida, de manhã, de tarde, à noite, andando pelo caminho. Ele diz que a palavra tem que ser relembrada. E a palavra, até mesmo os 10 mandamentos eram lidos todo ano, porque o povo esquecia do que Deus falava. E para relembrar hoje o que Deus quer fazer e vai fazer na tua vida, ele está falando no capítulo 33 de Jeremias. E ele disse assim: assim diz o Senhor, que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. Então, ele criou, ele fez, ele também falou o que ele prometeu, ele fez e ele formou e ele vai estabelecer. Ele falou que vai fazer. Ele já formou isso no coração dele. Ele já formou, ele já tem o plano, ele já tem o teu futuro escrito. E então ele diz que também vai estabelecer isso. Porque ele prometeu. Ele criou, estabeleceu, ele vai estabelecer, vai colocar as coisas no lugar, ele vai fazer essas coisas que ele planejou e que ele falou, ele vai fazer acontecer. Então ele fala com Jeremias, dizendo que está chegando o momento dessas promessas se cumprirem. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Hoje Deus quer falar contigo e te anunciar uma coisa que tu ainda não sabe ou te esqueceu. E assim, porque tu tens clamado a Ele, tens falado com Ele e buscado a presença dEle, Ele vai te responder hoje e Ele está dizendo através dessa palavra, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, sobre esta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens. Que feri, Deus feriu, na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela, agora, presta atenção aqui, por causa da minha ira e do meu furor, Deus está dizendo, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Então, depois desse versículo, a gente espera o quê? Uma palavra de condenação, né? Depois de tudo que a gente viveu, fez e praticou na vida, a gente espera que o versículo 6 seja uma condenação. Mas a palavra de Deus, ele está dizendo que vai te revelar coisas que tu não sabes. O que eu sabia era que Deus ia me condenar. O que eu sabia era que por tudo que eu fiz, Deus tinha uma condenação para mim. E quando o profeta vai abrir a boca para falar, e Deus traz uma novidade para ele e vai dizer, o que eu imaginaria que ele ia continuar dizendo era alguma coisa ruim. A gente sempre espera uma notícia e uma coisa ruim, principalmente quando Deus diz que a gente pecou, a gente fez o que não era do agrado dele, a gente espera que venha uma coisa muito triste. E ele começa a dizer no versículo 6,
eis que eu farei vir sobre ela Glória a Deus. saúde. Deus está dizendo que vai restaurar a saúde Oh, glória. dessa casa. E Ele diz a cura e o sararei. E lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Deus está dizendo que vai restaurar a paz, a saúde, a alegria e vai curar. Jesus. Ele está dizendo que vai manifestar abundância de paz e de verdade. E Ele vai dizer: eu removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel e edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Então, Deus está dizendo que esta cidade, esta casa, a tua casa, minha casa, servirá de nome de alegria. Quando alguém falar da tua casa, vão dizer, e o nome da tua casa vai ser a casa da alegria. Essa é a promessa que Deus está dizendo que vai cumprir. Ele está dizendo aqui, ó, a tua casa vai ser chamada casa de alegria, por nome de casa de alegria, de louvor e de glória, porque nessa casa vai ter alegria, vai ter louvor e vai ter glória. Entre todas as nações vai ser falado. Toda vez que alguém olhar para essa casa, no dia que Deus cumprir as promessas dele, vão dizer: aquela não era casa triste, não era casa derrubada, destruída por o próprio Deus, mas o próprio Deus que também ele castigou. Ele é o mesmo Deus que ele vai restaurar. Ele vai trazer de novo a alegria, ele vai trazer de novo a paz, e ele vai trazer o louvor e a sua glória para dentro dessa casa de novo. E diz que todas as nações da terra, Glória a Deus, aleluia. quando alguém ouvir falar da tua casa, eles vão ficar pasmos. Eles vão se espantar e se perturbar por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então Deus está dizendo que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai trazer tudo de volta aquilo que a gente pode ter perdido. Deus, João. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Você está dizendo que a tua casa é um deserto, que não tem alegria, que não tem paz, que não tem vida, que é somente deserto. Minha casa é um deserto, meu trabalho é um deserto, meu ministério é um deserto, tudo na minha vida é um deserto. Aleluia, Jesus. Sem homens e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais. Ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne do cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Aqueles da nossa volta, da nossa família, que antes estavam adorando a Deus com nós, no princípio, lembra do princípio? Quando todos iam junto à casa de Deus adorar o Senhor, Deus está dizendo que Ele vai trazer de todos os lugares de volta. Eu farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, nas cidades dos planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém e na cidade de Judá, ainda passará gado pelas ruas, pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa. Aleluia, Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Jesus está dizendo que os dias dele cumprir a palavra que ele prometeu está chegando. O dia da alegria está chegando. O dia de sorrir está chegando. Tu está chorando hoje, está sendo humilhado hoje, tu está passando por deserto hoje, mas Deus está dizendo para ti: lembra, eu vou fazer voltar como no início, eu vou fazer tu adorar como no início,
Eu vou trazer os que estão longe como estavam no início. Aleluia, Jesus. E eu vou fazer um renovo. E eu vou trazer aquele que está longe, eu vou trazer de volta para a presença de Deus. Espírito de Deus. E haverá alegria Maravilha. aonde havia tristeza. Haverá alegria aonde havia choro, onde havia lágrima. Aleluia, Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhes chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Glória a Deus. Porque está chegando a hora de Jesus Espírito de Deus. fazer a justiça que ele prometeu fazer nas nossas vidas. Naqueles dias de Judá, naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: não faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares, e faça sacrifício todos os dias. Deus está dizendo que vai trazer e que vai dar ministério para aqueles que Ele vai trazer. Eles vão estar aqui de volta e eles vão estar adorando. Eles vão estar aqui de volta, eles vão estar pregando, eles vão estar louvando, eles vão estar fazendo a obra de Deus, aqueles que Ele prometeu e Ele vai trazer. E é o tempo que Ele está dizendo: está chegando a hora, o tempo está chegando em que eu vou cumprir essas palavras. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderes invalidar o concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia nem noite a seu tempo, também poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Deus está dizendo: se não houver mais dias nem noite, então a palavra que ele prometeu pode ser invalidada. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo. E os levitas que ministram diante de mim. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou? O povo aí fora está falando. Algumas pessoas estão falando, olham para ti e estão dizendo que: cadê o teu Deus que te prometeu? Ele já te abandonou? E o próprio Deus está dizendo aqui, ó: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu agora rejeitou? Então o homem te pergunta se Deus te rejeitou por causa da tua situação no momento. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a tua situação no momento não é aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Mas o homem olha e vê a nossa situação e ele diz: cadê o teu Deus? E desprezam o meu povo, como se não fora já mais um povo diante deles. Então esse povo diz que a igreja não vale mais nada, que a igreja não é um povo. A igreja não é povo de Deus. Eles não creem que a igreja é um povo e que tem um Deus que cumpre as promessas. E Deus deixa esse tempo acontecer para quê? Para que eles creiam realmente que Deus não vai agir. E assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, eu não puser ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e Davi, meu servo, de modo que não tome a sua semente, a quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Deus está dizendo: se não tiver céu e não terra, se não tiver mais dia nem noite, então tu pode acreditar que ele não vai cumprir. Mas enquanto houver dia e noite, céu e terra, a palavra dele está de pé. Essa é a palavra que Deus tem para nós essa noite. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Deus maravilhoso.